Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos. Eu sou Margarete Suleiman, sou artesã, professora de tricô e crochê e esse aqui é o meu canal de crochê. Lembrando também que eu tenho aqui no YouTube um canal de tricô. Se você ainda não conhece, quer aprender ou quer se especializar, eu convido vocês a participarem também lá do meu canal. Hoje eu trouxe um conjuntinho para vocês, muito lindinho, fácil de fazer e ele é muito popular, tá? Ele não é receita minha, ele é uma receita de muitos anos, ele é muito popular, tanto o casaquinho quanto a calça. Os dois são extremamente fáceis de fazer e vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem, no fio que vocês quiserem, bem tranquilo. Eu vou ensinar como pode fazer maior, como pode fazer menor, tá? Então, tudo depende aí do tamanho que você quiser. No caso da calça, vocês vão aprender como fazer a largura maior. No caso do casaquinho, aumentar a manguinha, aumentar o comprimento. Então, vocês vão poder usar a criatividade aí de vocês para fazer do jeito que vocês quiserem. Se vocês fazem para doar e tem várias sobrinhas de lã, por exemplo, no caso aqui do casaquinho, nós fazemos duas partes, olha, ele é unido aqui por trás. Então, vocês podem fazer uma carreira de cada cor, duas de cada cor, 3 ou 4, como vocês preferirem. E como o fio de vocês aí vai sendo suficiente para cada carreira, tá? Se vocês quiserem emendar e fazer tudo emendado, também fica muito bonito. E a calça também, conforme vocês vão fazendo de outra cor, ela vai ficando aqui, esse movimento aqui vai ficando de outra cor, fica muito bonito. Quero ver aí o comentário de vocês para ver o que vocês acharam. E nessa aula nós vamos tecer a calça. Para fazer a calça, eu vou utilizar o fio mais bebê da Círculo. O novelinho tem 100 gramas, o tex é 200 e vem 500 metros. É 100% acrílico. As agulhas recomendadas vão de 2 a 3,5. No meu caso, eu vou usar a 3,5. Eu sempre aconselho que vocês façam aí uma amostra para ver com qual agulha o seu ponto vai ficar melhor. Se você tem um ponto mais justo, use uma agulha mais grossa. Se você tem um ponto mais solto, use uma agulha mais fina. E também, dependendo do tamanho da agulha, a sua peça vai ficar maior ou menor. Se sua agulha for mais grossa, a sua peça fica maior. Se sua agulha for mais fina, a sua peça fica menor. Essa cor é azul marinho, o número dela é 640. E eu também vou usar a branca, que é a cor número 10, tá certo? Não é necessário um novelo inteiro. Se você quiser fazer de uma cor só, basta um novelo. Se você for fazer de duas cores, basta só um pouquinho de novelo para fazer as bordas da calça, tá bom? Então, eu vou começar com o azul marinho. Depois, eu vou fazer os acabamentos com a branca. E nós vamos precisar também de uma tesourinha e de uma agulha de tapeçaria para fazer apenas os acabamentos. São só esses os materiais. A nossa calça é feita numa peça só. Se vocês me acompanharem ou souberem fazer o quadradinho da vovó, é a mesma coisa. O quadradinho da vovó, nós temos 4 lados. E essa calça, nós teremos 8 lados. O jeito de trabalhar é exatamente o mesmo, porém, nós vamos ter 8 lados, onde nós fazemos o lequinho. Eu vou iniciar aqui com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Vou colocar minha agulha na primeira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Busco o fio e passo pelas correntinhas. Nós vamos fazer 8 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Subo 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou fazer, olha, já vou escondendo esse fio aqui do início, ó, vou pegando junto e colocando todos os pontos altos aqui dentro da argolinha. Vou fazer 2 pontos altos. Ficamos com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e vou repetir, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Eu vou fazer isso até ficar com 8 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Olha só, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos aqui, separado por 2 correntinhas. Agora, aqui, para unir, eu não vou fazer 2 correntinhas, eu vou fazer um meio ponto alto. Eu vou laçar a agulha, vou colocar a minha agulha aqui na terceira correntinha, vou laçar o fio, fiquei com 3 argolinhas aqui, laço o fio e tiro as 3 argolinhas. Percebam que a gente ficou no meio aqui de 2 bloquinhos. E aí, em cada correntinha dessa daqui, nós vamos fazer um lequinho. O que significa o lequinho? O lequinho são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Vamos fazer isso em cada correntinha dessas aqui. Nós vamos ficar com 8 lequinhos, tá? Então, vamos subir 3 correntinhas. Nesse primeiro espacinho, nós vamos começar com metade do lequinho, tá? Vamos fazer somente 3. E depois que a gente chegar aqui, nós fazemos mais 3 para finalizar e sempre terminar no meio do lequinho, vocês vão entender, tá? Então, nesse início, a gente só começa com 3 pontos altos. Pulo um bloquinho, vou para as correntinhas e vou fazer um lequinho. O lequinho são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, esse é o lequinho, que é uma das pontas do nosso trabalho. Vou pular 3 pontos altos, vou para as próximas correntinhas e vou fazer outro lequinho. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Vou pular um bloquinho, vou fazer um lequinho, pulo um bloquinho, vou fazer um lequinho. Vou ficar num total aqui de 7 lequinhos. Quando chegar aqui, eu vou finalizar o 8º com vocês. Olha só, então, eu tenho metade de um lequinho e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para finalizar, eu vou laçar o fio, pulo 3 e vou aqui dentro onde a gente fez metade do lequinho. Vou fazer 3 pontos altos. E vamos fechar novamente com meio ponto alto. Laço, venho na terceira correntinha, coloco a minha agulha, puxo o fio, fiquei com 3 argolinhas.
puxo o fio e puxo todas as argolinhas. Olha, já estamos no meio do lequinho. Vamos começar da mesma maneira, fazendo somente meio lequinho aqui, que é 3 pontos altos. Conforme nós vamos aumentando as carreiras, nós vamos aumentar um bloquinho. Então, aqui eu tenho um lequinho e aqui eu tenho outro lequinho. E aqui, olha, eu tenho um espaço. Nesse espaço, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu faço 1, 2 e 3. Aqui eu tenho um bloquinho, vou pular e vou pular os 3 pontos, né? O bloquinho da carreira anterior, e aqui eu faço um lequinho. 1, 2, 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Nessa carreira, então, olha, um bloquinho aqui no espaço, um lequinho, um bloquinho, um lequinho, tá? Por toda a carreira, vamos fazer um bloquinho, um lequinho, um bloquinho, um lequinho. Até chegar no final, faço um bloquinho e eu venho finalizar aqui com vocês. Cheguei aqui no final, olha, tem um lequinho, um bloquinho e aqui o início da nossa carreira. Eu vou laçar e vou finalizar aqui com 3 pontos altos. 1, 2, 3 e o nosso fechamento, meio ponto alto. Laço na terceira correntinha, coloco a minha agulha, puxo o fio, fiquei com 3 argolinhas. Puxo o fio e já estou aqui no meio do lequinho. Vou subir 3 correntinhas e com mais 2 pontos altos. Metade do lequinho, tá? Percebam agora que a gente tem 2 espaços aqui. Então, os nossos bloquinhos vão aumentar. Aqui nós fizemos 1 e agora nessa carreira nós vamos fazer 2. Um aqui e outro aqui. Tá? Então, eu pulo um bloquinho da carreira anterior, faço um bloquinho no espaço. 1, 2 e 3. Pulo um bloquinho da carreira anterior e faço mais outro bloquinho. 1, 2, 3. Aqui cheguei no lequinho. Se vocês quiserem, vocês podem colocar um marcador em cada lequinho para não se perder. Então, vocês terão que colocar 8 marcadores, tá? Assim, vocês também, se vocês são iniciantes, aí não vão se perder. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. O nosso trabalho vai ser só esse, não vai mudar, é só isso. O que vai mudar é que aqui nas laterais vai aumentar um bloquinho a cada carreira. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Então, aqui nós teremos as perninhas. Conforme vai aumentando, olha, é que agora tá bem pequenininho, ainda não dá pra ver. Aqui vai ser a cintura, aqui a lateral das perninhas e aqui as perninhas. Então, aqui temos uma mini calça. Então, conforme vai crescendo, a nossa calça vai crescendo, tanto aqui as pernas, como aqui na lateral. Eu vou fazer mais ou menos, olha, uns 13 centímetros na minha calça, tá bom? Então, mais ou menos 13 centímetros.
E a partir disso que nós fizemos aqui, vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem, até mesmo para adulto. Então, conforme vocês vão aumentando, ela vai ficando maior. A única coisa também, por exemplo, se vocês forem fazer para adulto, tem que ver a largura aqui da perna, né? Se vocês crescerem muito, a perna também vai ficar muito larga. Então, eu vou fazer a minha aqui e eu volto para mostrar como ficou a largura da perna e a largura aqui da minha lateral, tá? Então, é só isso, fazendo lequinho sobre lequinho e aqui intercalando com os bloquinhos, tá? A cada carreira vai aumentar um bloquinho e aqui no início, sempre metade do lequinho. E sempre fechando com meio ponto alto, porque olha, a gente nem vê aonde foi feita a emenda do nosso trabalho, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui e retorno para mostrar para vocês. Eu fiz aqui 13 carreiras e a nossa peça fica dessa forma aqui. Então, medindo aqui, olha, eu fiquei do início até aqui, no meio, eu fiquei com 13,5. Então, como eu falei para vocês, se vocês quiserem fazer uma calça maior ou menor, é só fazer mais ou menos carreiras. Aqui, olha, pelo lado do direito, a gente vai costurar pelo avesso, mas eu vou mostrar para vocês pelo lado do direito como vai ficar. Aqui, ó, estamos pelo lado do direito, eu vou juntar esse lequinho com o lequinho aqui do lado, olha. Então, juntei um lequinho e o outro, bem o parzinho, ó. Venho e junto os dois. Aí, eu venho aqui, olha, e vou juntando. Junto outro e junto outro. Aqui está formada a nossa calça. De largura, olha só, eu fiquei com 23 centímetros. Eu quero que ela fique desse tamanho. Se vocês fizerem mais carreiras, ela vai alargando e vai também descendo mais aqui a parte da perninha, tá? A altura aqui, olha, nós ficamos com 13 centímetros, mas ainda a gente vai fazer o cos branco. E também aqui a gente pode seguir fazendo mais comprida depois a calça. Agora, nós vamos costurar com a agulha de crochê mesmo, só que a gente vai costurar pelo avesso. Então, eu vou desdobrar aqui para vocês verem. Estou pelo lado do avesso. Eu vou vir, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou juntar aqui, vou juntar aqui, vou juntar o próximo e vou juntar o próximo. Olha, fiquei da mesma forma com a calça pronta, tá? Estamos aqui, finalizei a carreira, aqui pelo lado do direito, ó, finalizei, vou ajustar. Então, vou colocar a minha agulha aqui desse lado, nesse vezinho, e vou puxar o fio. Puxei aqui, tá? Faço mais uma, duas, três correntinhas e vou juntando aqui os espaços, ó. O primeiro espaço com o primeiro espaço. E faço aqui dentro um ponto baixo. E vou assim, olha, 3 correntinhas. Vou para o próximo espaço, ó, juntando os dois bloquinhos, o de baixo, o de cima e o de baixo, e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, vou para o próximo, um ponto baixo. E vou assim até o final, até chegar aqui nesse finalzinho. Chegando aqui, olha, no lequinho, eu vou colocar a minha agulha nesse lequinho da frente e no lequinho de trás. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e posso cortar o fio para poder esconder. Puxo. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Olha, deixa eu mostrar para vocês como ficou. Aqui ficou o lado do avesso. E aqui o lado do direito, olha, fica bem certinho, tá? Vamos fazer agora do outro lado. Então, eu vou juntar aqui os dois.
os 2 lequinhos, vou colocar a minha agulha aqui no primeiro e no segundo. Venho com o fio, puxo aqui o fio, faço 1, 2, 3 correntinhas e vou percorrer da mesma forma, um ponto baixo aqui no próximo espacinho. Vou fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. 1, 2, 3, vou para o próximo. Coloco a minha agulha, isso aqui é o fio do começo, depois a gente vai esconder. E vou assim até o final. Virei a minha calça para o direito, olha só como fica bem legal aqui dos 2 lados a minha costura. Agora, aqui, eu gostei, né, da largura da minha perna, por isso que eu não consegui fazendo em carreiras circulares. Se eu tivesse continuado, a minha perna ia ficar mais larga, ficou com 12 centímetros, e aqui ficamos com 24 centímetros. Mas eu quero que a minha perna fique um pouquinho mais comprida. Se vocês quiserem deixar desse tamanho, pode deixar. Eu vou fazer ela um pouco mais comprida. Então, eu faço aqui o nozinho corrediço, olha. Venho aqui, ó, eu vou fazendo do lado de dentro o primeiro bloquinho, vou entrar em qualquer lugar aqui e vou fazer um ponto baixo. Subo 2 correntinhas e aqui dentro eu faço mais 2 pontos baixos. E vou contornar aqui, fazendo um bloquinho para cada intervalo. Eu vou fazer pelo menos mais 2 carreiras, para ficar a perna um pouquinho mais comprida. Quando chegar aqui, fechamos com um ponto baixíssimo, eu volto para mostrar como fazer a segunda carreira. Aqui na lateral, onde nós fizemos a união, vou fazer um bloquinho aqui desse lado. 1, 2, 3. E um bloquinho aqui desse outro lado. 1, 2 e 3. E sigo fazendo até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, olha, eu vou colocar minha agulha na terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo e vou seguir no próximo ponto com um ponto baixíssimo e no próximo um ponto baixíssimo. E aqui no intervalo eu vou iniciar o meu bloquinho, subo 3 correntinhas e vou continuar fazendo um bloquinho para cada intervalo, tá? Vai ficando assim. Aqui, olha, eu fiz 3 carreiras a mais, emendei aqui nessa, olha, 1, 2, 3. Se vocês quiserem fazer maior, mais comprida, fiquem à vontade, tá? Mas ainda a gente vai fazer aqui o punho. Aqui do miolinho, da onde a gente começou, até aqui eu tenho 16 centímetros, tá? E aí, eu vou fazer mais uns 3 centímetros de barra, então, a gente vai ficar com 19, 20 centímetros. Então, pra mim, esse tamanho tá bom. Agora, aqui é só arrematar, né? Faço uma correntinha, corto o fio e depois é só esconder esse fio. Vou pegar o meu fio branco, faço o nozinho corrediço. Em qualquer lugar aqui, eu sempre gosto de começar aqui para o lado de dentro. A gente vem e vai fazer a mesma coisa que fizemos com o azul. Então, eu venho aqui, faço aqui um ponto baixo, 2 correntinhas, e eu vou fazer apenas 2 pontos altos para cada intervalo, porque eu quero que o meu punho fique mais fechadinho. Fazendo assim, a gente vai
diminuir alguns pontos. Então, vou para o próximo e faço apenas 2. Se você quiser, pode fazer 3 pontos, mas eu quero que fique mais ajustadinho o meu punho da perna. E vou fazendo 2 pontos para cada intervalo, até o final da carreira. E já aproveita e esconde todos esses fiozinhos para sua peça ficar bem limpa. Cheguei aqui no final, venho com a minha agulha aqui na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas e vamos trabalhar pontos altos em relevo. Deixa eu mostrar aqui também para vocês, olha, como fechou a nossa perninha, tá? Estamos com menos ponto, vai ficar mais ajustadinha na canelinha do bebê. Agora, a gente vai trabalhar um ponto alto pego pela frente. Passo a agulha aqui, olha, por trás e saio pela frente. E um ponto alto pego por trás e saio por trás. Um pela frente e um por trás. Eu vou fazer isso por 4 carreiras e depois arremato. Na próxima carreira, esse que está pela frente eu pego pela frente e esse que está por trás eu pego por trás, tá? Vou fazer por 4 carreiras, se vocês quiserem fazer mais ou menos também é a gosto. E aí, vou repetir a mesma coisa na outra perninha. Vou fazer 3 carreiras do azul, passar para o branco e fazer esse mesmo trabalho que eu fiz com vocês. Aqui, eu vou emendar o meu fio e eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Não vou colocar 3 pontos altos no intervalo. Eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto e vou fazer no branco. E também depois eu vou fazer carreiras de ponto alto em relevo, igual eu fiz aqui com vocês na perninha. E aí, eu volto para mostrar a nossa peça pronta. Finalizei aqui a outra perninha, olha só que gracinha que ficou, né? Aqui as perninhas. E aqui, olha, como eu falei para vocês, eu vim fazendo um ponto alto para cada ponto, bem certinho, bem tranquilo, um ponto alto para cada ponto. E depois eu fiz 2 carreiras de ponto barra. Se você também quiser fazer mais largo, igual aqui na perninha, fica a seu gosto essa largura. Pode fazer mais fino ou mais largo, do jeito que você gostar. E aqui eu fiz um cordãozinho de crochê. Se vocês quiserem fazer igual, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o modo de fazer. Vocês podem passar uma fita, vocês podem passar um elástico também, se preferir, tá? E esse cordãozinho é bem tranquilo aqui de fazer. Eu passei ele aqui numa agulha mais grossinha, venho aqui bem no meio, ó, e vou passar embaixo desse ponto alto que está em relevo pela frente. O que está por trás eu passo por cima, aí vou assim, ó, por trás e pela frente, por trás e pela frente. Na carreira aqui, no meu caso, na carreira que está no meio. E vou passar todo o cordãozinho por toda a volta da minha calça. Passei aqui o cordãozinho, dei o lacinho, olha só que graça que fica. Aqui a parte das costas, né? Vocês podem escolher onde vai ser a frente e as costas, porque elas são exatamente iguais. E aqui finalizamos a calça, olha só que amor, muito fácil de fazer. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram. Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído para o seu aprendizado. Se você gostou, compartilhe com as pessoas que também gostam de fazer crochê. Se inscreva no canal. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada!